continuação ao estudo do livro Os Ungidos, ou no caso, Profetas e Reis. Essa semana nós estudamos os capítulos 26 a 30. Bom, no capítulo 26, Ellen White ela descreve a condição em que o povo ele se encontrava por conta do mau exemplo de que os líderes estavam dando. Satanás ele estava trabalhando, como Ellen White diz, através dos mais importantes da nação, de modo que as pessoas comuns, ao olharem aos seus líderes e vissem que eles faziam coisas que eram incorretas, se sentissem na liberdade de fazer o mesmo. E o capítulo 26 ele diz que Deus envia profetas para repreender o povo, para repreender os líderes, para que eles se arrependam e retornem aos seus caminhos. E é exatamente nessa época que nós temos profetas como Isaías e Miqueias. E no capítulo seguinte, capítulo 27, nós temos a história do rei Acás. De todos os reis que haviam reinado em Judá, nenhum se desviara tanto dos caminhos do Senhor como Acás. E muitos que antes haviam resistido a essas influências idólatras foram persuadidos durante o reinado de Acás. Houveram príncipes, falsos profetas e até mesmo sacerdotes do templo. Eles estavam desviando o povo. Mas eles não faziam isso de maneira assim clara, aberta. Tudo que eles faziam apresentava o molde de um culto divino. Porém, na verdade, era um culto pagão. Os profetas, então, eles eram enviados ao povo, vez após vez, chamando eles para que eles se arrependessem, se convertessem, voltassem dos seus maus caminhos. E para que confiassem em Deus outra vez. Mas, e é num desses momentos que Isaías é enviado a Acás. E nesse momento da história nós temos o rei de Israel, como nós sabemos, após o reinado de Salomão. O reino é dividido entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. E é exatamente nessa época que as tribos do norte, Israel, se unem com Rezim, o rei da Síria. Sim. O rei da Síria. E com o intuito de, nessa aliança, conquistar a Judá. Então Isaías é enviado a Acás com uma mensagem para que ele não tema, porque Deus diz a ele que não se sucederia dessa maneira. A tentativa deles de conquistar a Judá não seria bem sucedida. E que então Isaías dá uma profecia a Acás dizendo que dentro de 65 anos Israel deixaria de ser um povo. E como nós sabemos, o povo de Israel, as 10 tribos do norte, são levados cativos e espalhados entre os gentios pouco tempo depois dessa profecia. Mas um detalhe especial nessa profecia: Isaías diz a Acás: e se não crerdes, também deixareis de existir. E como nós sabemos pela história, isso também acontece. Acás, ao invés de confiar em Deus, no poder que vem do céu, ele busca auxílio de reis pagãos durante essa luta e presta culto a deuses pagãos. E então, com isso, digamos, a sentença já estava pronunciada sobre Judá. Mas mesmo em meio a toda essa rebeldia, haviam alguns que não se dobraram, assim como os profetas na época de Elias. E era para esses que Isaías e todos os outros profetas olhavam com esperança no futuro. Então, nós temos, após o fim do reinado de Acás, nós temos Ezequias, filho de Acás, subindo ao trono. E em contraste às perversidades praticadas por seu pai, Ezequias ele sobe ao trono com o intuito, desde o princípio, de restaurar tudo que havia sido destruído pela idolatria. E Ezequias ele inicia seu reinado restaurando as atividades do templo. O capítulo 30, que vem logo em seguida, fala a respeito do plano de ação do rei da Síria, querendo tomar a cidade onde o rei habitava. E ele não somente
toma planos para isso, mas depois de sitiar a cidade, ele envia embaixadores até a nação e blasfema de Deus, dizendo que vocês não vão escapar. Porventura, algum rei das nações que habitam nas terras pertencentes ao rei da Síria puderam livrá-los da sua mão? Da mesma maneira, vocês não têm como escaparem. O seu Deus não vai livrar. Não deixe o seu rei te persuadir a acreditar nessa ilusão. Ele fala que não existe Deus que possa livrá-los da sua mão. E quando os mensageiros chegam ao rei para dizer isso, no caso, os embaixadores da Síria conversam com os embaixadores de Israel, e então a mensagem é levada para o rei de Judá. Eles se unem em oração, suplicando a Deus por socorro. E não satisfeito com isso, o rei da Síria ele ainda escreve cartas, repetindo a mensagem de blasfêmia e desafio a Deus. E quando essas cartas chegam ao rei, ele pega essas cartas e vai até o templo e as apresenta como prova de que não era simplesmente para libertá-los que ele deveria atuar, mas para honrar o seu próprio nome. E essa história é uma história bem conhecida. Quando o povo ele se une para orar, se humilhando perante Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, Deus ele envia um anjo. E em uma noite apenas, o anjo ele fere 185.000 homens do exército assírio. E o rei, que havia sido ousado e obstinado, ele se vê então humilhado e tem que voltar para sua própria terra, como o profeta Isaías havia mencionado. Só que na profecia de Isaías ele também menciona que, além dele ser envergonhado e voltar para sua terra pelo caminho de onde ele veio, ele seria morto muito em breve. E quando ele retorna para sua terra, a Bíblia diz que quando ele estava no templo do seu Deus para adorá-lo, um homem, se não me engano, seu próprio filho, o mata, e dessa maneira é cumprida a profecia que Isaías havia mencionado. E o povo ele é liberto das mãos do rei da Síria. E dessa maneira eles podem glorificar a Deus, eles ficam felizes porque o nome de Deus foi exaltado, e as nações vizinhas se enchem de temor pelo feito que o Senhor operou em favor do seu povo. E esses foram os capítulos que nós estudamos essa semana. E nessa próxima semana nós vamos continuar do capítulo 31. Não deixe de ler. Esse é um livro muito especial, com muitas histórias maravilhosas da palavra de Deus, sobre uma luz ainda mais profunda. Então, não deixe de ler e que Deus abençoe a todos.